São 9h31 aqui na programação da sua Rádio Liberdade FM. E eu estou aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM com a doutora Ionara da Silva Neia. Hoje a gente vai falar da falta de autoestima na mulher. Primeiramente, bom dia, doutora Ionara. Bom dia. Doutora Ionara, é um assunto muito pertinente, principalmente para as mulheres, né? Realmente, porque é um assunto que engloba todas as pessoas, não só as mulheres, mas as mulheres é que demonstram mais isso, mas os homens também e inclusive as crianças. E o que é a autoestima? É a imagem que a pessoa faz de si mesma, a imagem e o que ela sente sobre si. Tá? E ela já inicia lá na infância, né? A gente começa a produzir a nossa autoimagem, né? Na infância, e aí isso vai fazer com que a gente tenha uma autoestima boa, né? Ou uma autoestima ruim na nossa vida. E quais são os principais sintomas, então, da falta de autoestima? Primeiramente, a pessoa, ela começa a sentir, ela é mais uma pessoa insegura, tá? Então, ela precisa sempre de que as pessoas, elas possam falar para ela, sempre colocar, vou colocar um exemplo assim. Então, na praia, né? E sempre, daí duas amigas estão na praia, uma olha a outra com biquíni lá e fala assim, eu tô tão gorda como ela, né? Então, isso mostra a questão da insegurança. A pessoa que tem uma autoestima boa, ela não precisa que o outro fale como que ela é. Ela tem a sua autoimagem preservada. Quando a pessoa ela não tem, ela precisa sempre que o outro fale para ela como que ela está. Eu estou gorda, né? Ou eu estou magra, eu estou bonita, ou estou feia. Eu preciso de elogios o tempo todo, né? Eu preciso sempre que as pessoas me percebam que eu existo, que eu sou importante. Eu preciso sempre estar ajudando, às vezes, as pessoas, fazendo coisas pelas pessoas, se esqueço de mim mesmo. Também a questão do perfeccionismo, né? A pessoa é muito perfeccionista, tem que ser muito detalhista, ela precisa ter tudo certo, tudo correto, como se ela começa de errar, ou se tiver erros, as pessoas vão deixar de gostar dela, tá? Ela também se sente inadequada nos ambientes, é como se ela, assim, não é um ambiente, eu não gosto desse ambiente, eu não sou desse jeito, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, prefiro ficar sozinha, prefiro ficar em casa. Então ela começa a se sentir inadequada nos lugares onde ela vai. Ela não consegue identificar certo quem ela é, quais as qualidades que ela tem. Às vezes pode até perceber, mas não trabalha essas qualidades, não desenvolve essas qualidades ao ponto de trazer benefícios para a vida dela, tá? Ela só vê os defeitos. Ela vê os defeitos do outro, né? E vê também os seus próprios defeitos. Então, assim, é uma pessoa muito exigente consigo mesmo, é uma pessoa muito carente afetivamente também, e começa a se achar feia, se achar gorda, acaba sempre achando que os outros são mais inteligentes do que eu. E também muitas pessoas, às vezes tem pacientes que falam assim, não, mas eu me acho bonita, eu gosto de mim, tudo, mas eu necessito o tempo todo que as pessoas gostem de mim. Isso também é uma carência afetiva e tem a ver com a autoestima baixa, tá? A autoestima, você estando com uma autoestima boa, você não necessita da opinião do outro. Quando você necessita da opinião sobre você mesmo, é porque algo não está bem, porque eu sei o que eu sou, né? As minhas qualidades e os meus defeitos. Se eu preciso que o outro me fale, é porque alguma coisa está errada comigo. E o que faz, então, diminuir a autoestima? Então, são várias coisas, tá? Muitas vezes, lá atrás, né, na infância, os pais foram muito críticos com o filho, muito exigentes, falavam muitas coisas negativas sobre essa criança, falavam a questão mesmo, você é burro mesmo, né? Você não serve pra nada, você só veio pra incomodar o pai e a mãe, né? Você é chato. Os pais que falam muito coisas negativas em relação ao filho. A situação mesmo familiar que vivenciou, às vezes, dificuldades, pai alcoólatra, pai que bate na mãe, né? Agressividade na família. Então, tudo isso pode causar a baixa autoestima. Mas também a gente pode
ter tido uma infância boa, mas a gente pode escolher um parceiro também, aonde faz com que faça a gente se sentir inferior a ele, tá? Então, essa insegurança de que eu vou perder o tempo todo o meu parceiro, que ele vai me trair, que eu não sou bonita o suficiente. Na novela das 8, né, tinha o dono de um bar lá, não sei se você assiste, o dono do bar, e com uma mulher que ele falava, ele traía ela, ele falava que ela era burra mesmo, que ela era feia, que ninguém ia querer ela, sabe? Então são coisas, tá? Ali, ela tinha uma baixa autoestima, por isso que ela ficava com um parceiro agressivo. Então, a pessoa que tem essa baixa autoestima, ela vai ter relacionamentos doentios, tá? Você vai começar a perceber que os relacionamentos são ruins, são relacionamentos onde só tem sofrimento, onde tem muita traição, a questão mesmo de se envolver com pessoas dependentes químicos, com alcoólatras, com relacionamento onde é maltratada. Então a pessoa se mantém nisso. A pessoa também, uma das características, ela vai se manter no emprego, mesmo que seja ruim o emprego para ela vai odeia o emprego, mas continua ali trabalhando porque ela acha que nunca vai conseguir algo melhor e nem tenta fazer algo melhor. Então, assim, a autoestima, ela influencia em toda a vida da pessoa, nos relacionamentos, tá? E também na vida profissional também, ela não consegue ter sucesso na vida profissional. Então, assim, uma das que diminui a autoestima é a culpa, o abandono, né? Lá da infância também, a rejeição, carências afetivas, medo, humilhação também, insegurança. Então, todos esses sentimentos que foram passados lá na infância podem fazer com que a criança ela tenha baixa autoestima e vai ser um adulto com baixa autoestima também. Mas também pode ser durante algum fato que aconteceu, perdas significativas, perdas financeiras, emocionais, né? Perda de alguma coisa importante na vida da pessoa, que também pode fazer com que ela se deprima, tá? E aí ela começa, porque um dos sintomas da depressão também é a baixa autoestima. Então, assim, pode ser, começa a ter baixa autoestima por alguma situação que aconteceu, porque engordou, ou porque emagreceu muito, ou porque reprovou, né, na faculdade, ou alguma coisa que aconteceu, alguma frustração, perdeu um namorado e foi traída, e aí começa a ter essa baixa autoestima e a pessoa acaba não conseguindo sair disso, porque ela acredita realmente que ela não é capaz de nada melhor e que ela não merece nada melhor. E a autoestima ela começa a se formar então na infância. Isso, é na infância que, por isso que os pais, eles precisam dar muito afeto para os seus filhos, elogiar, né? Nunca falar palavrão, falar coisas de escalão baixo, falar assim para diminuir a criança, como ela não sendo nada. A gente precisa valorizar, elogiar, mas não pode ser um elogio falso, né? Colocar assim, ai, como você lê bem e a criança lê mal, tá? A criança sabe que ela lê mal. Você tem que elogiar coisas boas na criança. Olha, como você é inteligente, você só precisa se esforçar um pouco mais, né? Na sua leitura. Ai, vamos dizer assim, ai, como você se comportou hoje, meus parabéns. Não quando ele fez tudo errado e falar assim, ai, como você é um menino comportado, e não é. Então a criança, ela sabe o que é real e o que não é, mas a gente precisa elogiá-los, tá? Isso faz uma diferença muito grande na vida futura do seu filho. Na vida adulta, isso vai ter um significado muito grande. E isso pode ser colocado para as mulheres também. Como que o parceiro ou a parceira, eles podem ajudar nesse processo? Elogios também fazem parte para a mulher? Também, mas não somente isso, tá? Porque, assim, como eu disse, o principal fator para que você aumente a sua autoestima, uma das coisas é que você comece a se cuidar mais, né? Você comece a perceber que você é capaz, né, de ter um corpo bonito, fazer atividade física, ter uma imagem bonita, que você goste de você mesmo, se cuidar. Então, isso tudo faz parte também. E começar a fazer coisas que goste.
e não viver em função do outro. Porque muitas mulheres, elas vivem só em função do marido ou dos filhos e esquecem a si mesmo. E isso vai fazer com que o casamento não dê certo, que termine, porque ele vai buscar outra, né? Ou mesmo porque, assim, o parceiro, ele quer aquela mulher que ele casou, né? E não essa mulher que se anulou, que não faz mais nada, que não se cuida. A gente precisa, sim, cuidar do marido, cuidar da casa, né? Dos filhos, tudo. Mas a gente precisa ter momentos onde a gente seja feliz. A gente tem que fazer coisas que nos façam feliz. Como ler um bom livro, fazer uma caminhada, ir no salão, né? Se cuidar, fazer coisas que te façam bem. Então, assim, a mulher, ela precisa buscar tudo isso. E o parceiro elogiando ajuda muito, porque se ele fica falando, nossa, como você tá gorda mesmo, né? Que feia que você tá hoje. Ai, essa roupa não combina com você. Isso tudo faz com que ela ainda se sinta mais inferior ainda. Ou mesmo a questão financeira, porque muitos maridos, eles acabam utilizando a questão financeira, a dependência financeira da mulher, e falam, você não serve pra nada, o que você vai fazer da sua vida? Né? Você não tem nenhum trabalho, você não tem nem dinheiro para comprar nada, né? Como é que você vai me deixar? Então, ele acha que fazendo isso, a mulher vai ficar do lado e vai ficar feliz. Quanto mais a pessoa é feliz, mais ela vai fazer as pessoas que estão ao redor também felizes. Então, a relação, ela precisa ser algo em conjunto, que os dois estejam felizes. Porque muitas vezes o marido, quando ele faz tudo isso, ele fala essas coisas pejorativas em relação à mulher, tudo, é porque ele também não está bem. Tá? E ele às vezes precisa de ajuda, porque muitas vezes o homem, ele também tem baixa autoestima, e é mais fácil projetar no outro, jogar no outro, que o outro é feio, que o outro tem problemas, né, que tudo, do que eu aceitar que eu também tenho problemas e que eu também não preciso de ajuda. O autoconhecimento, o saber coisas sobre mim, é uma das coisas principais para que você aumente a sua autoestima, tá? Então, a terapia, você buscar uma orientação psicológica, você se conhecer, você saber quais as suas qualidades, quais as suas escolhas, você começar a fazer coisas por você, isso vai ajudar muito na relação e também vai ajudar com que a autoestima também aumente. E, doutora Ionara, a gente vê que algumas mulheres, até algumas ouvintes participaram com a gente relatando isso. Em alguns períodos, por exemplo, alguns ciclos da vida da mulher, como o pós-parto, como a menarca, como a gravidez, a menopausa, eles podem interferir na autoestima? Podem, tá? Mas normalmente está mais interligado à depressão. Tá? Então, assim, nesses períodos a mulher, ela tem mais uma propensão a ficar deprimida, e aí ela começa a ter essa baixa autoestima, de se achar feia, de não se achar sexy, né? Não achar que tem condições de conquistar o outro, ou de fazer coisas diferentes, que nem o nascimento, às vezes, de um filho, a mulher acaba não se vendo mais como mulher, e sim só como mãe, mas isso é um erro. A gente precisa, sim, buscar ajuda. Se você come, porque esse não é o padrão, tá? Muitas mulheres pós-parto vão se sentir muito atraentes, vão se sentir bem, tudo. Não é um padrão. Ou mesmo na menopausa, tem mulheres, elas vão diminuir o desejo sexual, mas elas vão ter outras coisas, vão fazer outras coisas, vão continuar se sentindo desejáveis, bonitas. Então, assim, se isso está acontecendo, a gente precisa buscar ajuda, porque pode ser uma depressão, porque existe a depressão pós-parto, né? A depressão puerperal, que muitas vezes as pessoas, é bem sutil e a pessoa acaba nem percebendo que teve depressão pós-parto, mas teve, por causa desses sintomas. Às vezes na menopausa também pode acontecer a questão da depressão. Mas a pessoa, ela já tinha, só dá uma piorada nessas fases por causa do hormônio. É uma pergunta de uma ouvinte também, a falta de autoestima pode ser o início de uma depressão? Pode, tá? Pode sim. E normalmente está bem associado, tá? A baixa autoestima
com a questão da depressão, porque é um dos sintomas da depressão. Não só esse, mas tem outros, mas ele pode sim estar associado à depressão. Por isso que é importante, se você percebe que você tem problemas nos seus relacionamentos, na vida afetiva, profissional, você está infeliz na vida que você está levando, busque ajuda psicológica, porque às vezes em poucas sessões já é resolvido isso, você já fica bem, não deixa que as coisas piorem, para que você chegue ao ponto de não sentir vontade de viver, de você não ter alegria, né, em viver, acordar mais um dia. Então, não chegue a esse ponto, porque isso é depressão. Tá? E aí precisa de tratamento. A depressão não se cura sozinho. A gente precisa mudar o estilo de vida, mudar as coisas, e para isso a gente precisa entender o que se passa e o que está por trás do nosso comportamento. Às vezes, que nem mesmo na terapia, a gente vai ter que buscar lá atrás todo esse componente lá na infância, como é que foi a infância, como é que esses pais internos que a gente tem ainda. Então a gente tem que trabalhar tudo isso, perdoar os pais, tudo para que a gente consiga, na vida atual, ser feliz. Mais uma pergunta de uma ouvinte e acredito que muitas mulheres vão se identificar com essa pergunta. Porque muitas mulheres sentem culpa por deixar os filhos e os afazeres domésticos um pouco de lado para cuidar de si mesma. Porque a mulher foi ensinada, tá? Desde a infância, que ela precisa cuidar da casa, né? E não ter seus próprios desejos. A mulher, ela sempre foi submissa. Você pode ver lá vamos dizer assim, antigamente, né? A mulher não servia para nada, ela só servia para procriar e mais nada. Ela não tinha opinião, ela não tinha nada. Então, é algo social, tá? Mas que as coisas estão mudando e as pessoas estão percebendo que é diferente. Mas a gente precisa primeiro pensar que o que a gente pensa, tá? O meu filho, ele vai ser muito mais feliz se eu estiver feliz, tá? Porque não adianta eu ficar em casa com ele, mas estando brava, xingando o tempo todo, estando nervosa, culpando ele, porque muitas mães, tá, colocam assim: você é culpado porque eu não estudei na minha vida, porque eu não saí de casa, né, porque eu não fiz tal coisa. Tudo são escolhas. O filho, ele não tem culpa de ter nascido. Quem escolheu foi o pai e a mãe, ele ter nascido. Ah, mas foi um acidente. Teve relação sexual, pode engravidar. Então, a responsabilidade é do pai e da mãe. Não é da criança. Então, a criança, ela não tem culpa. Mas muitos pais colocam intrinsecamente, né, sem perceber, toda essa culpa na criança. E isso essa criança vai levar para a vida adulta. E a criança, ela não tem culpa de nada. Então, é preferível que a mãe faça suas coisas, cuide, né? Se cuide, seja feliz, do que ela frustrada dentro de casa. Isso vai trazer muito mais prejuízo do que benefício, tá? A gente precisa ter tempo para ficar com os filhos, ter tempo para ficar consigo mesmo, né? Ter tempo para ficar com o marido, para fazer as coisas. É só organizar a vida e fazer as coisas da melhor forma. Com certeza, principalmente se cuidar, né? Isso. Mais uma pergunta de uma ouvinte: a falta de autoestima pode afetar na vida sexual da mulher? Pode, tá? Porque como a mulher, ela se sente inferior, né? Ela se sente feia muitas vezes, aí ela não vai querer ter relação sexual com luz acesa. Muitas mulheres têm dificuldade em ter orgasmo, ter prazer mesmo, porque tem vergonha do parceiro, tá? E isso tudo é a questão da baixa autoestima. Ela não conseguir se olhar no espelho. Tem mulheres que eu atendo de que nunca nem se olharam realmente no espelho, não tem nem espelho em casa, tá? Então, isso é algo que não pode acontecer, tá? Ah, eu tenho um espelhinho, né? Um pequenininho lá, né? Não adianta, tenha um espelho de corpo inteiro na sua casa. Você tem que se ver o seu corpo, você tem que ver a sua imagem, para que você comece a perceber que você é bonita, que você tem coisas que você gosta, mas tem coisas que você não gosta, mas que você pode melhorar essas coisas que você não gosta. Então, interfere sim na vida sexual. Muitas das mulheres que têm baixa autoestima, elas vão ter dificuldades sexuais. E o que a mulher deve fazer para se despreocupar e viver feliz? Na verdade, assim, quais são os benefícios de ter uma autoestima elevada? Então,
né, várias coisas. Então a pessoa ela vai ter mais vontade de oferecer e receber elogios, ela vai ser mais afetivas com as outras pessoas, sentimentos de ansiedade, insegurança, eles vão começar a diminuir, ela vai começar a se sentir mais bonita, mais feliz em relação à vida também, harmonia entre o que diz e o que é de verdade, porque uma coisa é a gente falar, né? Eu sou assim, mas eu sou realmente. Então, a pessoa ela começa realmente a ser aquilo que ela fala, tá? Também autoconfiança elevada, amor próprio, ela começa a se amar mais, se valorizar. Muitas vezes deixa de um parceiro que seja agressivo, uma relação que seja ruim, ela consegue deixar essa relação, consegue sair do emprego onde que ela está infeliz, onde que não é bom para ela. Então, assim, tudo começa, a vida começa a dar um novo sentido. Eu tenho pacientes que falam assim, minha vida ficou colorida novamente. Minha vida era cinza, agora ela voltou a ser colorida. Ou pela primeira vez é colorida, né? É a minha vida. Então, assim, ela começa a sentir toda a vontade de viver. Porque a autoestima elevada, ela vai fazer uma diferença total. A pessoa ela vai desempenhar melhor o trabalho. Ela vai produzir mais, ela vai ter disposição para fazer as coisas, ela vai ter alegria. Então, assim, ajuda em tudo. Por isso que a gente precisa fazer coisas que a gente goste de fazer. Mas não só isso, a gente precisa buscar ajuda, porque sozinho é muito difícil que aumente a sua autoestima. Porque é algo tão assim... a pessoa ela não consegue perceber todas essas características, somente na terapia que ela vai perceber os comportamentos e o porquê desses comportamentos. Então a terapia que vai ajudá-la. O importante, né, doutora, é ser feliz, é estar bem consigo mesma, né, é ser mulher e, é claro, saber que você pode estar feliz sozinha, você pode ser feliz consigo mesmo. Principalmente, você não precisa de ninguém, né? O companheiro, ele vai ser um complemento na sua vida, mas não o principal, né? A coisa principal da sua vida. Então, você é importante para você mesmo, tá? O outro, ele vai ajudar na felicidade, vai ajudar nas coisas, mas você é o principal. E só você pode cuidar de si mesmo. Ninguém mais pode fazer nada por você a não ser você. Então, você que tem que se cuidar, tem que buscar melhorar, se sentir melhor. Muitas vezes, se você está acima do peso, emagrecer, né? Se esforçar para, mas eu não consigo. Busque alternativas. Vá numa nutricionista, vá no psicólogo, vá na academia, vá fazer coisas que você se sinta bem. Nada é impossível, é só ter força de vontade. E tirar um tempinho, né? Um tempinho do dia para você se cuidar. Isso. E fazer coisas que te façam feliz. Se você buscar pelo menos uma coisa por dia que te faça feliz, tá? Que você relaxe, que você se sinta bem, já é uma grande coisa. Então a gente precisa buscar isso daí. Às vezes fazer uma boa leitura, conversar coisas alegres, né? Não, então eu vou conversar com pessoas, mas daí eu só vou falar mal dos outros. Daí também não adianta, né? Eu preciso falar coisas que vão fazer com que eu cresça e não com que não traga significado nenhum para minha vida. Ok, então são 9h52. Doutora Ionara, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a todos. São 9h52. Acesse www.fmcomunitaria.com.br, a sua Rádio Liberdade FM na internet. Confira!